Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, hoje, primeira aula após recesso, vamos começar aí o capítulo 3, Sol, Terra e Lua. Em especial, nós veremos na aula de hoje os modelos cosmológicos. Então, se ajeitem na cadeira e vamos começar. Pessoal, a história sempre nos conta que o homem era fascinado pelo espaço cósmico. Por isso, sempre propôs hipótese e arquiteturas geométricas na tentativa de compreender e explicar o sistema solar e o movimento dos astros. E entre vários modelos conhecidos, que foram propostos desde os filósofos gregos a cientistas antigos, dois modelos destacaram-se, tá? Que foram os principais que praticamente moveram a Idade Antiga. E aqui, ó, só para ilustrar, para você ver como é que até hoje isso é visto. A primeira imagem aqui nós temos um cientista, um astrônomo, com seus equipamentos assim bem simples, enquanto aqui na foto da direita nós temos hoje esses telescópios assim extremamente potentes, assim que permitem um aumento de resolução, assim, aumento de ampliação da imagem em, se bobear, mais de 100 vezes, Mas aí vamos lá. Quais foram os dois modelos que se destacaram? O primeiro deles foi o modelo geocêntrico. Nesse modelo, a Terra está imóvel no centro do universo e o Sol, a Lua, os planetas conhecidos orbitam a Terra em esferas celestes, E, e mesmo orbitando a Terra, elas orbitam fazendo movimentos circulares em torno dessa esfera, assim, na qual são esses movimentos circulares foram chamados de epiciclos, E isso era muito complicado, Assim, já tinha na época essas observações, Assim, os cientistas da época, olhavam as estrelas e viam que mesmo fazendo esse movimento circular em torno da Terra, algumas coisas aconteciam, como por exemplo um movimento errante. Isso eu vou explicar com mais detalhes nos próximos slides. Mas o que seria o movimento errante? Seria o quê? Se todos os planetas se movem ao redor da Terra, era para eles se moverem em uma linha, certo? Só que os planetas, vamos lá, por exemplo, Marte, tinha momentos em que ele não orbitava, assim, ele não passava em linha, Ele dava uma volta, E aí, tipo, como que era justificado isso? Aí, na época, foi proposto os epiciclos, que são esses pequenos movimentos, são esses movimentos circulares enquanto esse planeta ainda orbita ao redor da Terra. Como você pode reparar aqui na imagem, nós temos os planetas, que eram conhecidos na época, a Lua. Aí você vê aqui, ó, de forma assim um pouco mais assim clara, transparente, o movimento celeste, a sua órbita celeste, e o círculo em branco, o epiciclo. O Sol não tem um epiciclo porque o Sol já realmente não fazia esse movimento, as observações que os cientistas tinham na época. E as estrelas eram todas fixas numa camada externa. Esse modelo foi criado por Ptolomeu, baseado no sistema geométrico de Aristóteles, aquele famoso filósofo grego. E esse modelo perdurou por muito tempo, apesar de ser complexo. Esse modelo, assim, os movimentos e tudo, era um grau de complexidade muito alto, assim, para os cientistas e matemáticos da época. Mas, por que perdurou tanto tempo? É porque esse sistema se mostrou muito favorável à teologia da Igreja Católica. E, peraí, como assim? O que o modelo geocêntrico tem a ver com a Igreja Católica? No seguinte ponto. Nessa época, a Igreja era muito forte. Assim, ainda é forte hoje, mas naquela época, a Idade Média, ela ainda era muito, muito mais forte. E com isso,
a ideia que a igreja tinha da Bíblia era o quê? O homem era o centro do universo, a Terra era o centro, e também né, assim, imagem e semelhança de Deus, enfim. E tem uma passagem bíblica, se eu não estou enganada, no livro de Josué, onde, no meio de uma batalha, Josué ora e pede a Deus para parar o movimento do Sol e o movimento da Lua, né? Então, baseado nisso, olha, se parou o movimento do Sol, parou o movimento da Lua, significa que Sol e Lua o quê? Estão se movendo ao redor da Terra, né? Então, a igreja adotou esse modelo como oficial, como o modelo correto, e sobreviveu intactos, ou seja, o que eu quero dizer com intacto? É sem questionamento, né? Não foi dada abertura para questionamento desse modelo por 13 séculos, né? E aqui uma recapitulação histórica, né? Como eu disse, na Idade Média era o feudalismo, onde a Igreja Católica, tipo assim, era bem forte mesmo. Mas aí, com o passar do tempo, né, houve o desenvolvimento do comércio e o surgimento das cidades. E, consequentemente, vieram as navegações, a troca de mercadorias, a troca de culturas e, consequentemente, dinheiro começou a prevalecer, né, como a grande importância, né? E com isso surgiu uma nova classe social, a burguesia. E a burguesia entrou em choque com a igreja na época, né? Com uma nova visão de mundo, uma nova visão de conhecimento, e com isso iniciou o Renascimento, né? E é aqui que nós temos o surgimento do segundo modelo famoso, que é o modelo heliocêntrico, que foi proposto por Nicolau Copérnico, a partir, né, do modelo de Aristarco de Samos, que foi um outro filósofo grego, né, que ele lá atrás ele teve um certo período de tempo ali que ele foi conterrâneo do Aristóteles, que ele foi o primeiro a propor isso, que na verdade o Sol seria o centro, né, e todos os outros planetas e estrelas orbitassem né, ao seu redor. Só que ele não teve grandes discípulos, assim, muitos discípulos, e a sua ideia não foi muito divulgada. Em contrapartida, Aristóteles, né, tipo, que era o mais famoso, né, muito mais discípulos, as suas ideias foram sendo espalhadas por toda a Europa de forma muito mais fácil. Bom, e esse modelo heliocêntrico, né, que tem o Sol no centro e tudo orbitando ao seu redor, facilitava a determinação das órbitas dos planetas. E com isso, com esse modelo, a Terra é destronada do centro do universo. Os planetas eles foram ordenados, né? O que o Copérnico fez? Ok, não é mais a Terra, agora é o Sol. Pronto, a Terra perde, entre aspas, uma importância, né? E como que fica agora o ordenamento dos planetas? De acordo com a distância dos planetas em relação ao Sol. E com isso, a Terra, além de perder o centro, também perde destaque, porque passa a ser somente o terceiro planeta a partir do Sol. Olha essa imagem aqui. É uma imagem antiga, lá da época mesmo em que Copérnico fez esse desenho, a publicação dos seus estudos, onde na qual você pode ver, ó, temos o Sol no centro e aí os planetas de acordo com a sua distância em relação ao Sol, né? E aí você pode perceber que vai até Saturno, né? E aí lá no final temos uma camada, né, uma órbita onde temos as estrelas fixas, né? E, né, devido a limitações tecnológicas da época, ainda não tinha sido possível observar novos planetas e nem a questão de profundidade, né? De que existem estrelas mais próximas, estrelas mais afastadas, né? Enfim, esse é um modelo heliocêntrico. E aí, Copérnico calculou a distância dos planetas em relação ao Sol
e usou essa informação para explicar a diferença entre seus períodos de revolução. O que é período de revolução? Período de revolução nada mais é que o tempo que o planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol, né? E com isso, ele concluiu que quanto mais longe do Sol o planeta estiver, maior o tempo que ele vai levar para completar a sua revolução. Assim, por exemplo, Júpiter leva 12 anos terrestres, enquanto Mercúrio leva apenas 3 meses. E aí, isso respondia de forma super simples à complexidade que o modelo geocêntrico tinha, né? Que era o fato do movimento errante dos planetas. Olha aqui, eu tenho o Sol, eu tenho a bolinha branca que é a Terra e a bolinha vermelha que é Marte. Como a Terra é mais próxima do Sol que Marte, a Terra tem um período de revolução, ou seja, ela é menor, e logo o quê? Uma velocidade maior que a de Marte. Então, isso explica o porquê do movimento errante de Marte, porque vai ter uma hora em que a Terra está atrás de Marte, vai alcançar o planeta, né? E depois vai ultrapassar. Então, nesse processo de cheguei, igualei, passei, você repara que as linhas amarelas, você vai reparar que o movimento, né? Isso explica o movimento errante, esse círculo que Ptolomeu disse que esse movimento era um epiciclo, ou seja, Marte, na verdade, era Marte quem fazia essa volta. Mas não, Marte não fazia essa volta, como você pode ver na órbita celeste. Marte tinha sua órbita circular, só que como a Terra se move mais rápido, dava essa ilusão, né? E isso foi muito bem aceito na comunidade e se espalhou de uma forma assim muito rápida por toda a Europa. Mas, como a teoria heliocêntrica estava em desacordo com as suas doutrinas, a Igreja a considerou herética. Afinal, eu falei agora há alguns slides atrás, né, que a Igreja adotou como oficial, como certo, a teoria, né, o modelo geocêntrico, né? Então, quando apareceu Copérnico dizendo que esse modelo estava errado, que o certo era o heliocêntrico, a Igreja não gostou, considerou isso uma heresia e proibiu a divulgação do livro de Copérnico, que é o livro das revoluções das esferas celestes, em 1616. Esse livro foi proibido de ser publicado. E aqui eu tenho uma foto da capa desse livro, né? Só questão de curiosidade para você ver. E aí começou, né, os principais embates entre a Igreja, né, e a comunidade científica, onde a Igreja defendia o modelo geocêntrico, enquanto vários cientistas já começavam a questionar a Igreja, apontando que o modelo heliocêntrico era o modelo correto. E, embora divergissem no ponto central, os cientistas, né, que acreditavam que o modelo geocêntrico era o correto, os geocentristas e os heliocentristas, eles concordavam em uma coisa: é que as órbitas dos planetas eram circulares. Ou seja, não importa se é geocentrismo ou heliocentrismo, as órbitas são circulares, ou seja, isso não muda, né? E aí, posteriormente, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, ele propôs um sistema híbrido entre esses dois modelos. Como assim sistema híbrido? É um sistema misto, na qual, na verdade, não é um que está certo, o outro está errado. Na verdade, os dois se complementam. É isso que ele quis fazer. Então, na verdade, segundo Tycho Brahe, a Terra ainda estaria no centro do universo, como o modelo geocêntrico diz, com o Sol orbitando ao seu redor, porém, todos os demais planetas estariam orbitando o Sol, né? E aí, com isso você meio que acabava com essa discussão que tinha na época entre a igreja né, e a comunidade científica da época. Mas mesmo Tycho Brahe fazendo esse modelo híbrido, ele aceitou a hipótese de Copérnico. E qual que era essa hipótese? Que a rotação e o movimento orbital dos planetas podia ser oval.
Ou seja, já tinha essa ideia de que, olha, os movimentos são circulares, né? As órbitas são circulares, mas dependendo aqui, eu acho que, ó, talvez um movimento oval pode ser aceito, né? E Tycho aceitou isso aí, né? E aí, rapidinho, antes da continuidade, mostrar para vocês. Esse era o modelo misto, o modelo híbrido proposto por Tycho Brahe. Como você pode ver, você tem a Terra no centro do universo, com a Lua orbitando ao seu redor, né? E aí você tem o Sol. O Sol orbita ao redor da Terra, né? Como você pode ver na trajetória em azul. Em contrapartida, todos os outros planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, orbitavam ao redor do Sol, né? E aí, outra coisa que não muda é o quê? É na camada externa, ou seja, na camada mais afastada, nós temos o quê? As estrelas. Beleza? Então, isso resolvia o problema. Mas, né, o que acabou acontecendo depois? O seu sucessor, que foi Johannes Kepler, que foi discípulo de Tycho Brahe, ele também descobriu 3 leis que regem o movimento planetário. Não vou entrar em detalhes nisso hoje, eu vou entrar em detalhes sobre essas 3 leis de Kepler na nossa próxima aula, mas já estou citando ele aqui. Além de Kepler, também tivemos o quê? Galileu Galilei. Em 1609, ele teve a notícia da invenção da luneta, na Holanda. Aí, o que aconteceu? Ele estava em Pisa, na época, quando descobriu que essa invenção, né, feita na Holanda, assim, permitia você ampliar o tamanho dos objetos. E ao descobrir que essa invenção nada mais era que 2 lentes em um tubo, ele começou a desenvolver a sua própria luneta. E desenvolveu muito mais potente, chegando até 50 vezes o tamanho das coisas. E aí o que ele fez? Pegou essa sua luneta, né, tipo assim, super poderosa, e apontou para o céu. E aí o que ele descobriu abalou profundamente o modelo geocêntrico, que era o modelo adotado pela Igreja. Ele descobriu 4 luas orbitando em torno de Júpiter, o que era impossível, porque, de acordo com o modelo geocêntrico, esse modelo dizia que tudo orbitava a Terra. Então, se Júpiter tem 4 luas, essas luas obrigatoriamente tinham que estar o quê? Orbitando ao redor da Terra, e não de Júpiter, como Galileu provou. Olha aqui o próximo slide, né? A descoberta de Galileu. Na imagem superior, nós temos uma imagem de 5 corpos celestes, que são pontos brilhantes no céu. Como você pode ver, o ponto brilhante maior é o planeta Júpiter. E ao redor de Júpiter existem 4 pequenas esferas celestes, satélites. E aí Galileu descobriu, olha, são 4 luas, né? Na qual foram batizadas de Calisto, Io, Europa e Ganymedes, tá? Essa imagem superior é uma imagem que você teria de um telescópio aqui da Terra, né? Claro, devido às suas proporções, tá? Enquanto a imagem de baixo já são imagens de altíssima resolução feitas por telescópios lançados no espaço, onde nós temos essas 4 luas de Galileu, né? Os satélites de Galileu, na qual, como eles são. Bem bacana, né, gente? Olha aí, você tem a lua Europa, a lua Io, a lua Calisto e a lua Ganymedes. Aí aqui, na segunda imagem, elas estão com o seu nome em inglês, tá? Aí fica o critério de curiosidade, de você pesquisar mais sobre isso aí na internet, no Google Imagens, assim, para você ver como que são os outros corpos celestes que existem no espaço, né? Enfim, aí além disso, Galileu também descobriu outras coisas importantíssimas.
sendo a principal delas era que o planeta Vênus tinha fases iguais às da Lua. E isso só é possível se Vênus orbitasse em torno do Sol e não em torno da Terra. Então pronto, isso era a prova cabal, né, de que o sistema geocêntrico está errado. E o sistema heliocêntrico era o modelo correto. Aqui, como você pode ver, ó, comparando as fases da Lua com as fases de Vênus, né? E pode ver, isso só é possível se o planeta Vênus orbitasse o Sol e não o planeta Terra. Em 12 de abril de 1633, Galileu foi julgado pela Inquisição Romana sobre o seu livro Diálogos sobre os dois principais sistemas de mundo, que defendia a ideia heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Ou seja, todas essas descobertas que ele fez, ele lançou nos seus trabalhos, e esse livro aqui foi o principal, a principal polêmica, né? Porque aqui ele apresentava um modelo geocêntrico, apresentava um modelo heliocêntrico e mostrava claramente que o modelo heliocêntrico era o modelo correto. Ou seja, Nicolau Copérnico estava certo desde o início. Lógico, a igreja não gostou e ele foi julgado pela Inquisição Romana. E em 22 de junho de 1633, Galileu foi considerado culpado por veementemente suspeito de heresia e condenado à prisão pela Inquisição. Mas, no dia seguinte, isso foi comutado para prisão domiciliar, porque uma vez Galileu já estava em uma idade já um pouco mais avançada, né? E isso foi permitido, e ele ficou nesse regime pelo resto de sua vida, né? E além dele ser condenado, né, no final das contas, a uma prisão domiciliar, o seu livro Diálogo foi banido e a publicação de qualquer uma das suas obras, inclusive qualquer obra no futuro que Galileu viesse a escrever, também foram proibidas de serem publicadas. Né? Aqui a foto, né, uma foto mais famosa, assim, né, aqueles autorretratos da época, né, desse cientista que foi extremamente importante para a ciência da época. Bom, galerinha, como não podia deixar de ser, as atividades referentes a essa aula. Infelizmente a nossa aula acaba por aqui hoje, né? Isso é uma aula, assim, eu queria até falar mais coisas, mas como é a primeira aula pós-recesso, eu fiquei com receio dessa aula ficar muito grande. Então, na próxima aula vamos entrar com mais detalhes, tá? Sobre todo esse tema que a gente abordou. Mas já fica de curiosidade para você ir pesquisando por conta própria. Qualquer outra coisa aí que tenha atiçado a sua curiosidade. Né? Vai ser um prazer debater isso com vocês aí na próxima aula. Então, referente a essa aula de hoje, fica a leitura das páginas 3, 4 e 5 do capítulo 3, que foram a base da nossa aula de hoje. E na página 6 vocês podem fazer todos os exercícios do 1 até o 5. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido essa aula e a gente se vê na nossa próxima semana. E eu colocarei o gabarito dessas atividades também no nosso próximo vídeo. Beleza, gente? Então, pessoal, bons estudos, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.